Finalmente, estamos chegando aqui no último livro do Sefer Bereshit, Parashá Vayehi. A verdade é que o Sefer Bereshit, eu gosto muito de todas essas histórias, que na verdade a gente explicou bastante. Isso não tem nada de historinhas. Aqui são ensinamentos de vida, o comportamento dos nossos patriarcas. E a verdade, todo o comportamento desde Adam Arishon até a geração de Noah até a geração de Abraham, tudo isso não é para ser visto como historinhas, e sim como ensinamentos de vida. Cada detalhe, cada ensinamento, cada comportamento que a gente vê aqui dos personagens da Torá são ensinamentos de como viver a nossa vida, algumas vezes nos acertos que as pessoas fazem, algumas vezes nos erros que elas cometem. A gente pode ter grandes ensinamentos para a nossa vida. E aqui, com essa paraxá, a gente vai finalmente terminar toda essa história, né, dos nossos três patriarcas, o Abraham, o Isaac, o Yaakov e todos os filhos do Yaakov. Toda essa, não sei se é o termo correto, mas toda a saga do Yosef, e a gente viu todos os altos e baixos que ele acabou tendo na vida. E Baruch Hashem, como tudo terminou, como tem que ser um final feliz, todo mundo entendeu, a mão de Deus direcionando todos os acontecimentos. Assim também um dia, Bezrat Hashem, Hashem vai acender a luz e a gente vai entender que tudo que estava acontecendo está sendo direcionado, tudo que a gente passa na vida de dificuldades e sofrimentos, tudo isso é uma preparação para alguma coisa muito maior, Bezrat Hashem, que vai acontecer lá para frente. Então, vamos começar a Parashá do jeito clássico, vamos conectar a Parashá Vayehi com o que aconteceu no final da Parashá passada, e a gente vai ver, incrível, como tudo está conectado e como tudo vai chegar sempre, tudo vai contribuindo para chegar aonde a gente tem que chegar na nossa vida. Então, no finalzinho da Parashá da semana passada, o Yosef, ele não aguentou mais realmente toda aquela carga emocional que ele tinha com os irmãos dele. Ele vai se revelar para os irmãos, ele fala: olha, Ani Yosef, eu sou o Yosef que vocês estão aqui procurando, aquele irmão escravo que vocês venderam. Eu sou o Yosef, o vice-rei do Egito, tudo foi a mão de Deus. E agora, por favor, voltem para casa e eu quero que vocês tragam o meu pai, 22 anos, que o Yaakov, ele ficou sem o seu filho Yosef, e a gente sabe que tudo isso foi midá keneged midá, foi tudo medida por medida, pelos 22 anos que o Yaakov, ele acabou ficando fora de casa, e ele não cumpriu a mitzvah de kibud aveim, de honrar os seus pais. Então, foram 20 anos que ele ficou na casa de Lavan e mais ou menos 2 anos que ele ficou na volta para casa, que ele foi fazer algumas paradas durante o caminho. 22 anos que ele não estava honrando os seus pais, ele acabou sendo castigado aqui com 22 anos que ele passou sem o seu filho predileto, sem o Yosef. Mas, no finalzinho da Parashá da semana passada, a gente viu aquele emocionante reencontro do Yaakov com o Yosef, e eles se abraçam, eles choram. Na verdade, a gente explicou que só o Yosef, ele abraçou e chorou, porque naquele momento o Yaakov estava fazendo o Shema Israel, ele estava canalizando toda aquela energia positiva, aquela alegria de ver o filho são e salvo, tanto materialmente quanto espiritualmente. E a gente terminou falando um pouquinho de toda a genealogia, de todos os filhos descendentes do Yaakov Avinu, os filhos, os netos, que eles vão descer para o Egito. O Yosef convida eles: vem morar comigo, ainda vão ter muitos anos de fome, de dificuldades, eu vou sustentar vocês. Para isso que Deus me mandou aqui na frente, para preparar o sustento, e o povo judeu vai poder se manter. Então, tudo isso foi parte da mão de Deus, do plano divino. E assim vai começar a nossa Parashá Vayehi,
que significa literalmente e viveu. O que quer dizer e viveu? Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. Ele viveu Yaakov na terra do Egito por 17 anos. Ele passou com o filho dele, ele passou com os seus netos, Efraim e Menashe, que a gente vai ver hoje, vai ter aqui uma menção especial ao Efraim e o Menashe, aqui na nossa paraxá. Vai Krevu Yemei Israel Amut, e o Israel, o Yaakov, ele começou a sentir que a vida dele estava terminando. A gente sabe que ele viveu só 147 anos. A gente falar só parece uma piada, né? Hoje em dia a gente vive 70, 80, Bezrat Hashem até os 120. Então, falar que ele viveu só 147 parece irônico, mas não é irônico originalmente. Ele deveria ter vivido 180 anos, como o seu pai, ele viveu 180 anos, e o Abraham, ele viveu 175, mas também deveria ter vivido 180. Abraham, Deus tirou 5 anos dele para ele não ver o nível de afastamento espiritual que o neto dele, Esaú, ele ia chegar na vida. Deus quis poupar esse sofrimento do Abraham, então levou ele embora do mundo 5 anos antes, mas o que chama atenção, o Yaakov perdeu 33 anos. Por quê? Porque ele, quando Faraó, ele perguntou para o Yaakov, falou, olha, quantos anos você tem? Ele respondeu de uma maneira muito pessimista, olha, eu tenho poucos anos e mal vividos, anos difíceis, anos de sofrimento. A aparência dele era uma aparência de alguém muito sofrido, alguém até que estava realmente fisicamente, chamou a atenção do Faraó, a aparência do Yaakov. Então ele acabou perdendo, por cada palavra, o Yaakov perdeu 1 ano de vida e ele vai falecer no Egito. Ele chegou no Egito com 130 anos e agora ele, quando completou 147 anos, ele vai estar se aproximando o falecimento dele. Então, o que ele fez? Ele mandou chamar o Yosef quando ele sentiu que a morte está se aproximando, e ele pediu, por favor, coloca a sua mão, Tahat Yerehi, coloca a sua mão embaixo da minha coxa. Olha só que incrível, para a gente hoje é um conceito esquisito, né? Mas, infelizmente, porque a gente perdeu um pouquinho a noção do que significa o nosso Brit Milá. Quando as pessoas hoje em dia fazem um juramento, eles juram segurando um Sefer Torah, porque é um objeto kadosh, é um objeto sagrado, e isso desperta o temor a Deus das pessoas. Então, ninguém vai fazer um falso juramento segurando um Sefer Torah. E até mesmo os não-judeus, a gente conhece aqueles filmes americanos, que a pessoa, antes de dar o testemunho dela, ela tem que apoiar sua mão sobre a Bíblia e jurar que ela vai falar a verdade. Da onde veio isso? Da Torá. A Torá tem esse conceito da gente fazer um juramento segurando alguma coisa que é kadosh. Antigamente, antes da entrega da Torá no Monte Sinai, a gente não tem o Sefer Torá como objeto sagrado. Então, o Brit Milá das pessoas, esse era o objeto sagrado da época, e é isso que o Yaakov pede, olha, coloca a mão na minha coxa, quer dizer, no Brit Milá, que é o lugar mais sagrado, e jura para mim que você não vai me enterrar na terra do Egito. Eu quero que você me enterra em Eretz Israel, na Mearat Machpelah, que eu comprei do meu irmão Esaú. Espera aí, que história é essa? Desde quando o Yaakov comprou? Quem comprou a Mearat Machpelah foi Abraham Avinu. A gente estudou aqui sobre o Efron, ele era do povo dos Hititas, e ele era o dono da terra e da caverna da Mearat Machpelah, e o Abraham comprou por 400 moedas, um valor absurdo, muito maior do que o valor verdadeiro. Então, quer dizer, o Abraham já tinha comprado. O que quer dizer? Que o Yitzhak, ele comprou a Mearat Machpelah. Olha que ideia interessante que a gente aprende daqui. Os nossos sábios falam que quando o Yaakov
ele comprou a primogenitura, a verdade é que o direito de ser enterrado na Me'arat HaMakpelah, isso pertencia ao primogênito. Então, na verdade, realmente, o primogênito era o Esav, ele teria direito de ser enterrado na Me'arat HaMakpelah. Mas, quando o Yaakov ele comprou a primogenitura, o direito de primogenitura, quando ele deu aquele prato de lentilha, e ele fez o Esav jurar que estava vendendo para ele a primogenitura, com certeza o Yaakov ele não é tonto, o Yaakov ele sabe com o que ele está lidando, ele pediu um documento da venda da primogenitura, e o Esav ele concordou, ele vendeu a primogenitura, ele desprezou a primogenitura por um prato de lentilha. Obviamente que o direito de ser enterrado na Me'arat HaMakpelah, ele estava junto com o direito de primogenitura. Então, o Yaakov ele já tinha adquirido isso quando ele adquiriu a primogenitura. Por que aqui, de novo, está escrito que ele comprou o direito? Então, quando o Yaakov estava voltando da casa de Lavan, ele estava com muitas riquezas. Mas olha que interessante, os nossos sábios falam que ele não queria usar essas riquezas, porque era dinheiro do Lavan. Ele sabe que o Lavan é uma pessoa suja, uma pessoa desonesta. Então, por um lado, ele considera como se esse dinheiro é um dinheiro sujo, ele não quer usar esse dinheiro. Mas, por outro lado, ele também não quer sair desperdiçando dinheiro por aí. Então, ele não sabia exatamente o que fazer. Quando ele volta para casa, ele reencontra com o Esav. O que ele percebe da conversa dele com o Esav? Que o Esav considera que ele tem direito de ser enterrado na Me'arat HaMakpelah. Então, o Yaakov ele tem duas maneiras de lidar com a situação. Uma é como a gente normalmente faz, que é bater de frente com as pessoas, entrar numa discussão, vai começar bate-boca, vai começar argumentação. Isso pode evoluir até se transformar numa guerra, porque começa uma discussão mais forte, disso passa para gritos e disso passa para uma agressão física. Pessoas se matam na rua por causa de um acidente de trânsito, nem acidente, por causa de uma fechada, porque estava na porta e ele queria entrar no prédio. As pessoas começam numa discussão, vira uma briga e termina num assassinato. O Yaakov sabe que isso é um caminho que ele pode escolher para a vida dele, começar a bater boca com Esav. Mas ele pensou outra coisa, ele foi sábio, ele usou a cabeça dele e ele falou, olha, Esav, então vamos fazer uma coisa, eu estou disposto a comprar a tua primogenitura. Me vende o direito de ser enterrado na Me'arat HaMakpelah e eu estou disposto a pagar todo o dinheiro que eu trouxe, eu dou para você para ser enterrado na Me'arat HaMakpelah. E o Esav, obviamente, aceitou, ficou feliz da vida e ele não acha que o Yaakov está fazendo nada demais, porque ele realmente sente na cabeça torta dele que ele é o dono do direito de ser enterrado lá. Por outro lado, o Yaakov não está tendo na prática nenhum benefício desse dinheiro, porque já era dele. O direito ele já comprou com o prato de lentilha, então ele está dando esse dinheiro para o Esav. Ele vai ter shalom, eles vão viver em paz, não vai ter briga, e o Yaakov não vai precisar usar esse dinheiro para nada, porque ele está dando aqui para o irmão para ter shalom e acabar com a discussão. Então, a gente vê a sabedoria do Yaakov Avinu e vamos usar essa sabedoria para a vida. Quando alguém tem alguma situação, vale a pena passar por cima, vale a pena abrir mão das coisas, vive com shalom. Tem um ditado que fala que nem sempre você tem que estar certo, você tem que ser raham, você tem que ser sábio. Então, assim em hebraico, ele falou, Al tei sodek tei raham, não seja certo, seja sábio. Às vezes, vale a pena a gente se fingir de bobo e terminar uma situação bechalom, não ficar discutindo, não ficar, abre mão das coisas, passa por cima, tudo bem, parte para outra, é melhor viver em paz do que saber eu tenho a razão, eu vou brigar até o final, e isso acabar evoluindo para uma briga, para uma discussão, e às vezes até, Deus me livre, para alguma coisa física. Então,
assim o Yaakov, ele comprou de novo, ele já era dele, mas ele comprou, novamente ele vai exigir aqui um documento, a gente vai ver, Bezrat Hashem, se der tempo no finalzinho da Parashá, que vai ter uma grande importância esse documento que ele exigiu do Esav quando ele novamente comprou o direito de ser enterrado aqui na Mearat HaMachpelah. Então ele pede, ele faz esse pedido especial para o Yosef, Yosef, por favor, não me enterra no Egito. Por que ele não quer ser enterrado no Egito? Primeiro, a gente sabe, a Mearat HaMachpelah é um lugar sagrado, uma conexão direta com Deus. A Mearat HaMachpelah é onde estão enterrados desde Adam e Havá, também Abraham e Sará, o Yitzhak e Rivka, todos eles estão enterrados na Mearat HaMachpelah. O Yaakov quer ser enterrado junto com os seus antepassados. Fora isso, ele sabia toda a honra que ele tem no Egito. Quando ele chegou no Egito, começaram a acontecer grandes milagres. Ele tem medo que depois do falecimento, o túmulo dele vai virar um centro de idolatria, que as pessoas vão ver ele como um Deus, como um milagreiro, um santo milagreiro aí, e vão começar a transformar o túmulo dele num centro de avodazará, de idolatria. Ele falou, por favor, não me enterra aqui no Egito. E um terceiro motivo, quando a gente vai ver no Sefer Shemot, no momento da libertação do povo judeu, Deus vai mandar pragas no Egito. A terceira praga, a praga do piolho, da onde veio todo o piolho que encheu o Egito inteiro, veio do pó da terra. Então, os nossos sábios explicam que também os mortos que estavam enterrados lá no Egito, eles sofreram com a praga dos piolhos, quando a terra ela se transformou nos piolhos. Então, os mortos, eles também tiveram um grande sofrimento. Então, não só os egípcios vivos, mas aqueles que tinham morrido também sofreram, e tudo isso midá keneged midá, medida por medida, por todo o sofrimento que eles tinham causado para Am Israel. Então, o Yosef, ele fala, olha, pai, vai ser muito difícil, porque o faraó vai ficar muito bravo comigo, mas tá bom, eu vou fazer o teu pedido. E o Yaakov, não contente com isso, fala, filho, eu não quero só que você diga que você vai fazer isso, eu quero que você jura para mim, e ele vai jurar para o Yaakov que ele vai enterrar o Yaakov lá na terra de Israel. A gente vai ver que esse juramento ele vai ser extremamente importante para o Yosef conseguir cumprir a vontade do pai. Então, depois disso, ele faz o juramento, né, para o pai dele, vai achar advarim haele, vayomer le Yosef, ine avicha chole. Então, depois disso, depois dessas coisas, foi dito para o Yosef que o pai dele estava doente. Então, peraí, eu não estou entendendo. Primeiro fala que o Yaakov sentiu que a vida dele estava para terminar, e depois está escrito que ele ficou doente, deveria estar escrito ao contrário. Primeiro que ele ficou doente, e por causa da doença ele sentiu que estava chegando perto o final da vida dele. Então, aqui, quem veio avisar para o Yosef que o Yaakov está doente foi o Efraim, o filho do Yosef. Ele estudava muito. O Yosef tem que morar lá na capital do império, ele é o vice-rei, mas o povo judeu, o Yaakov e os seus filhos e os seus netos, eles todos estão morando em Goshen. Eles não querem morar junto com os Mitzrim, com os egípcios, porque os Mitzrim, eles fazem idolatria, eles são pessoas imorais. A gente quer distância, a gente quer morar lá no nosso bairro judaico, sem esse contato aqui com toda a idolatria, com toda a imoralidade que tem no Egito. Mas o Efraim e o Menaché, os netos de Jacob, eles vivem na casa do Yaakov Avinu, eles aprendem muita Torá, eles se elevam, tudo que eles nunca tiveram oportunidade na vida. Nesses 17 anos de contato com o Yaakov Avinu, eles vão estar muito conectados, eles vão estar muito próximos, e é justamente o Efraim que vem trazer a notícia que o Yaakov está muito doente. Por que a Torá aqui ela inverteu as informações? Porque, na verdade, o Yaakov
ele primeiro sentiu que a vida dele estava terminando e ele rezou para Deus e pediu doença. Peraí, como assim a gente reza para não ficar doente e ele rezou para ficar doente? Então, aqui é difícil entender. Se a gente voltar um pouquinho, a gente sabe que o primeiro que rezou para ter velhice no mundo foi Abraham. Ele falou, Deus, por favor, manda velhice para o mundo. E Deus falou, gostei do teu pedido, você é o primeiro que vai ficar velho. O Yitzhak, ele pediu para Deus, Deus, por favor, manda sofrimentos aqui no mundo. E Deus falou, olha, gostei do teu pedido, vou mandar primeiro para você, você vai ficar cego. E o Yaakov, ele pediu doença, e Deus falou, eu gostei do teu pedido, você vai ser o primeiro, e assim está escrito que o Yaakov, ele ficou doente. Então, olha que incrível. Se a gente pudesse fazer pedidos para Deus, o que a gente pediria? Olha, Deus, por favor, não me deixe envelhecer, eu quero ficar jovem para sempre. Deus, por favor, não me manda sofrimentos, eu quero ter uma vida de tranquilidade. E, finalmente, a gente pede, Deus me dá saúde, me dá uma vida tranquila. E o Yaakov pediu que ele quer doença. Não dá para entender tudo que a gente pediria. Os nossos patriarcas pediram ao contrário. Por que isso? Porque os nossos patriarcas, eles viviam numa outra realidade. Eles vivem no mundo completamente guiados pelo lado espiritual da coisa. Então, o que acontece? O Abraham, ele começou a perceber que se as pessoas não envelhecem, eles não vão receber o devido respeito. Então, está escrito que o Abraham, ele era muito parecido com o Yitzhak Avinu, fisicamente falando, e as pessoas não sabiam para quem dá kavod, para quem dá honra. Ele falou, por favor, Deus, manda velhice para as pessoas entenderem que essa pessoa, ela já tem mais tempo de vida, ela já tem mais sabedoria, e é para ela que a gente vai dar o kavod, e é por isso que a Torá ensina para a gente que Lifnei Seivat Takum, se levanta diante dos idosos, aqueles que têm a sabedoria que não está em nenhum livro, chamado sabedoria de vida. Zikná é um tipo de sabedoria da pessoa ter vivido e ela ter muita coisa para ensinar para os outros, o que não dá para encontrar em nenhum livro, nenhuma forma de estudo. Então, na verdade, a palavra zaken é uma contração de Zé Shekaná Chokhmah, aquele que adquiriu a sabedoria, esse é o zaken. Zé Shekaná Chokhmah, o que conseguiu adquirir a sabedoria de vida que ele tem muito para transmitir para a gente. Veio Yitzhak Avinu, ele falou, Deus, se não tiver sofrimentos no mundo, o que vai ser da gente no julgamento celestial? A gente vai chegar lá no Shammai com todas as manchas na alma, com tudo que a gente fez de errado. Quem vai passar no julgamento, Deus? Então, por favor, manda sofrimentos aqui no mundo para limpar nossa alma. A gente sabe que os sofrimentos, eles têm principalmente dois efeitos no ser humano. Primeiro, um efeito mais prático, que é despertar o ser humano, chacoalhar a pessoa para ela acordar aqui no mundo. E, em segundo lugar, a gente sabe que os sofrimentos trazem limpeza. Então, é isso que o Yitzhak está pedindo. Por favor, Deus, dá aqui nesse mundo a oportunidade para a gente limpar as nossas transgressões. Por isso que ele rezou por sofrimentos. E o Yaakov Avinu, o que acontecia antigamente? A pessoa espirrava e morria. Ela não tinha nenhum aviso que ela vai falecer. Então, normalmente, as pessoas não tinham tempo de se preparar para a morte, de preparar a família deles, de preparar todos os seus negócios, tudo que ele tem que passar para frente. Então, o Yaakov falou, Deus, por favor, manda doença para a gente, para saber que a gente vai falecer e poder se preparar como ele fez. O Yaakov, ele teve tempo de se preparar. A gente vai ver que ele vai dar brachot para cada um dos seus filhos e ele teve o tempo suficiente para se preparar para o momento do falecimento também, para poder fazer tchuvá, para se arrepender de todos os erros. Então, Deus, ele gostou da ideia dos 3 patriarcas e atendeu o pedido de cada um deles. Olha que incrível como eles viviam
numa outra realidade espiritual, eles pediam exatamente o contrário do que a gente pede hoje em dia. Óbvio que a gente, quando uma pessoa que está doente, ele vai pedir para ter saúde, a gente deve pedir para ter saúde, para poder servir a Hashem. A gente pede para Deus não mandar para a gente sofrimentos, que Deus nos livre, a gente possa não aguentar e acabar estourando, acabar se afastando de Hashem. Mas, óbvio que a gente não precisa pedir, a gente não tem mais nível. Hoje em dia, está escrito na Guemará, no Talmud, de pessoas que rezavam para Deus e imploravam para Deus mandar sofrimento para a vida deles. A gente não tem mais esse nível, mas a gente pode receber com simcha. Se Deus ele resolveu mandar para a gente uma dificuldade, um sofrimento, recebe isso com alegria. O que quer dizer receber com alegria? Saiba no teu coração que isso é uma bondade que Deus está fazendo. Deus está te mandando essa dificuldade, esse sofrimento, para o teu crescimento, para a tua limpeza. Se a pessoa está com uma doença, se ele está com qualquer outro tipo de dificuldade e sofrimento, isso vem da misericórdia, isso vem da bondade do Criador do mundo. Então, depois disso, então, a gente viu o Yaakov, ele ficou doente, e o Efraim, o filho do Yosef, veio chamar o pai. Então, o pai, o Yosef, ele pegou os seus dois filhos, o Efraim e o Menashe, e ele correu para ir falar com o pai dele, para se despedir do pai dele, porque ele entendeu que realmente está chegando no final a vida do Yaakov Avinu. O que ele queria fazer lá na casa do Yaakov Avinu? Nossos sábios falam que ele queria fazer duas coisas. A primeira, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, ele queria pedir uma brachá especial para os seus filhos. Ele sabe o valor da brachá do Yaakov Avinu. Por favor, Yaakov, manda para os meus filhos, dá para eles a tua brachá, para que eles possam crescer e se transformar em jovens, em adultos depois, pessoas especiais, pessoas com muita espiritualidade. Essa era uma intenção do Yosef. Mas tem uma outra intenção do Yosef. Ele veio tirar satisfações com Yaakov. Olha que incrível. A gente falou que o Yaakov fez o Yosef jurar que ia enterrar ele na terra de Israel. Apesar de ser um pedido extremamente difícil, o faraó vai ficar louco da vida, a gente vai ver que o faraó ficou muito bravo, vocês são antipatriotas, a gente recebeu vocês de braços abertos, agora que teu pai falece, ele quer ser enterrado lá na terra de Israel, vocês estão tendo falta de Akaratatov, não sabem reconhecer as bondades que a gente fez com vocês, o faraó vai querer dar uma lição de moral no Yosef. Então o Yosef vira para o pai dele e fala: pai, você me fez um pedido extremamente difícil, eu sei a dor de cabeça que você vai me causar, mas tá bom, que Buda vier honrar o meu pai querido, eu vou fazer isso besimha, vou fazer isso com alegria. Mas pai, tem uma coisa que eu nunca consegui entender. Por que você enterrou minha mãe no caminho de maneira desonrosa? Ela estava no caminho lá de Bethlehem e você enterrou ela no meio da estrada, pai. Por que você não deu para minha mãe o enterro digno que ela merecia? Então, o Yaakov, ele começou meio que, assim o Midrash fala, tem toda uma enrolada no Yosef. Falou: olha, Yosef, deixa eu te explicar, eu também fiquei muito triste, não ache que eu fiquei feliz com essa história da tua mãe ser enterrada no meio da estrada, mas, olha, filho, aconteceu, ela faleceu no meio do caminho, quando Benjamim ele nasceu, eu não tive escolha, eu tive que enterrar ela lá, então eu não tinha o que fazer, desculpa, filho, não fica chateado comigo, mas foi assim a vontade de Hashem. O Yosef não ficou satisfeito com a resposta. O Midrash fala que ele virou para o Yaakov e falou: pai, eu sou vice-rei do Egito, eu tenho poder suficiente para estalar os dedos e minha mãe pode ser desenterrada de lá e enterrada de uma maneira honrosa lá na Me'arat HaMakpelah. Posso fazer isso? Eu só estou esperando a tua autorização, pai. Eu tenho poder para fazer isso, eu só quero que você me autorize a fazer isso. Então, o Yaakov, ele vê que ele não tem mais como enrolar
o Yosef, e ele conta toda a verdade. Falou, Yosef, eu vou te contar a verdade. Chegou a hora de eu te falar a verdade das coisas. Quando a tua mãe faleceu, a minha primeira ideia, ela sempre foi enterrar a tua mãe junto comigo na Me'arat Marpelá. Como eu estou te pedindo agora para ser enterrado lá, eu gostaria que a tua mãe também fosse enterrada lá. Mas a gente lembra, quando a gente estudou o primeiro encontro do Yaakov com Arahel, está escrito que ele levantou a sua voz e ele chorou. Por que o Yaakov chorou? Uma das explicações que o Rashi trouxe, o Yaakov ele já viu, por Ruach HaKodesh, num nível de profecia, que eles não vão ser enterrados juntos. Ele chorou, ele não entendeu por quê, mas ele viu que alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. E realmente aconteceu quando Arahel morreu no meio do caminho. Deus ele ordenou para o Yaakov enterrar a esposa dele, Arahel, lá no meio do caminho. Por quê? Deus revelou para o Yaakov Avinu, olha, futuramente o teu povo ele vai ser exilado, eles vão fazer transgressões muito grandes, assassinato, idolatria, relações proibidas, eles vão ser exilados da terra para sempre. Eles não deveriam mais voltar. Depois da destruição do nosso primeiro templo, o exílio da Babilônia, o povo judeu não deveria mais voltar para casa. Não tem perdão para esse povo que fazia idolatria dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo. Mas Deus falou para o Yaakov, os teus filhos, eles vão passar aqui pelo túmulo da Arahel, e Arahel vai rezar por eles, vai chorar por eles, e Deus vai escutar o choro da Arahel. Então, ela precisa ser enterrada aqui, no meio do caminho, porque futuramente o choro dela que vai trazer o perdão de Deus para o povo judeu. Então, o Yaakov, ele conta isso para o Yosef se consola, ele entende que não foi um desprezo com o corpo da mãe dele ser enterrada no meio do caminho, e ele, pelo menos agora, vai ter um pouquinho mais de consolo. A grande pergunta, a pergunta óbvia que tem aqui, por que o Yaakov nunca tinha contado isso para o Yosef? Ele deixou o Yosef ficar mal, ficar chateado. Ele tentou, inclusive, a gente viu aqui no Midrash, ele tentou enrolar o Yosef. Ele tentou dar uma desculpa para o Yosef. Por quê? Olha que incrível. A grande maioria das coisas que a gente faz na vida é para se mostrar para os outros, para mostrar como nós somos bons. Isso vale fisicamente, isso, infelizmente, também vale espiritualmente. É muito raro alguém fazer uma mitzvah quando ninguém está vendo, da mesma maneira que ele faz a mitzvah quando tem pessoas olhando. A gente quer mostrar que somos tzadikim, somos pessoas elevadas. Imagina se alguém tivesse um sonho profético de Deus, Deus aparece para ela no meio da noite e transmite uma grande profecia. Uau! No dia seguinte, essa pessoa vai contar para todo mundo, gente, vocês não sabem, eu tive uma profecia, Deus falou comigo. Hoje em dia, com as redes sociais, a pessoa já ia postar, olha que nível espiritual que eu tenho, gente, Deus, ele falou comigo. Então as pessoas postam nas redes sociais, olha a bondade que eu fiz, olha o que eu consegui, olha o cargo que eu cheguei, olha o nível que eu cheguei. A gente vive do kavod, a gente vive da nossa honra. Fala o Zohar HaKadosh, a nossa maior fonte mística, que toda vez que a gente faz uma mitzvah e eu conto para as pessoas sobre essa mitzvah, eu estou destruindo o valor espiritual dela. E, de certa maneira, fala o Rav Chaim Shmulevitz, Zeher Tzadik Libraha, o kavod, a honra de uma pessoa, já é o pagamento do Olam Habá dela aqui nesse mundo. Kavod, a honra, é um prazer espiritual, não é um prazer físico. Então, você já está gastando do teu mérito espiritual do Olam Habá. Então, por isso que vale a pena fazer as coisas betzmiut, com recato. A gente falou bastante na nossa aula sobre Ain Hara, sobre a inveja, o quanto a inveja, ela, infelizmente, acaba destruindo, né, toda a motivação que a pessoa tem na vida.
e a gente acaba se desviando completamente. Quando a gente expõe também as nossas coisas, os outros vão ter inveja e vão causar coisas ruins. Aqui a gente está vendo um outro lado de querer se mostrar para os outros. Isso destrói o valor espiritual de uma mitzvah. A mesma coisa, olha que incrível que aprendizado a gente tem do Yaakov Avinu. Ele acabou de ter uma profecia incrível. Deus falou com ele, Deus revelou para ele que a esposa dele tem que ser enterrada lá. Ele não contou para ninguém. Ele tentou ainda enrolar o Yosef para não contar a verdade. Só depois que o Yosef insistiu muito, o Yaakov viu que não tem mais o que fazer, ele conta a verdade para o Yosef. Então, a gente, Bezrat Hashem, vamos aprender do Yaakov a ter tzniut nos nossos atos, a ter recato, não conta para os outros as coisas boas que você faz na vida, o teu nível espiritual, guarda isso só para você. Se você não quiser ainará, que as pessoas tenham inveja de você, e pior ainda, se você não quiser destruir o valor verdadeiro da mitzvah que você está cumprindo aqui nesse mundo. Então, vamos continuar. O Yaakov Avinu, ele o Yosef, ele entra com seus 2 filhos, com o Efraim e com o Menashe, e o Yaakov, ele pergunta para ele, quem são esses? Quem são esses aí que estão com você? Espera aí, a gente falou que o Yaakov estava há 17 anos lá no Egito, e o Efraim e o Menashe, eles vivem na casa do Yaakov. Como que o Yaakov pergunta quem são esses? Chata Pachuta, a explicação mais simples, o Yaakov, ele já está quase cego, ele só consegue ver sombras das pessoas, a silhueta das pessoas. Quando o Yosef chegou, ele foi imediatamente anunciado. Chegou o vice-rei do Egito, mas o Efraim e Menashe não foram anunciados. Então, quando o Yaakov ele viu que o Yosef não estava sozinho, ele só viu a sombra de 2 pessoas, ele perguntou quem são, quem está aí. Mas essa explicação mais simples, ela tem uma pergunta. Para que a Torá precisa contar isso para a gente? A gente sabe que a Torá só explica as coisas mais profundas, mais importantes, que tem algum ensinamento para a nossa vida. Então, obviamente, tem um entendimento aqui mais profundo, e olha que explicação linda que os nossos sábios eles vão trazer. Quando o Yaakov ele vai dar uma brachá, quanto mais alegria uma pessoa tem, maior é a fonte da brachá dela. A gente falou que os 22 anos que o Yaakov ele estava imerso em sofrimento, achando que o Yosef estava morto, ele perdeu até mesmo seu Ruach HaKodesh, esse nível de profecia, e ele perdeu a força espiritual dele. A alegria e a força espiritual andam juntas. O Yaakov, ele quer dar uma brachá agora no Yosef e nos filhos, e ele quer sentir uma alegria muito grande. O que ele faz? Ele sabe que diante dele estão o Efraim e o Menashe, os netos dele. Mas ele pergunta para o Yosef, quem são esses aí? Ele quer escutar a resposta do Yosef, e o Yosef dá exatamente a resposta que o Yaakov ele precisava escutar. O Yosef fala, esses são os meus filhos que Deus me agraciou aqui na terra do Egito. Deus me deu, por bondade, por misericórdia, essas 2 joias que eu tenho aqui na vida. Uau! Quando você tem o reconhecimento das coisas boas que você tem na vida, isso é o que traz alegria para o coração. Quando Israel, o Yaakov escutou essas palavras do Yosef, o coração dele se acendeu e ele sentiu que agora ele pode dar brachá na sua força máxima. Olha que incrível, a maior fonte de alegria não é quando eu tiver, quando eu for, quando eu chegar, essa não é a fonte verdadeira de alegria. A fonte verdadeira de alegria é as coisas que eu tenho de bom na vida agora. Reconhece o que você tem de bom na vida. Eis eu Ashir, a Samer Bechelko. Quem é rico de verdade, quem está feliz com o que tem na vida. Então, essa é a fonte verdadeira de alegria que a gente pode ter na vida. É isso que o Yaakov ele quer despertar
no coração dele. Então, ele vai dar brachot para o Yosef. Quando ele vai dar brachot para o Efraim e para o Menashe, então o Yosef aproxima os seus dois filhos. O Menashe é o filho mais velho, o primogênito. Ele coloca diante do pai, embaixo da mão direita do pai. E o Efraim, que é o filho mais novo, ele coloca do lado esquerdo do pai. Mas quando o Yaakov ele vai dar brachá, ele cruza as mãos. Ele coloca a mão direita na cabeça do Efraim e a mão esquerda na cabeça do Menashe. Quando o Yosef ele vê isso, ele se incomoda. Ele fala, pai, está errado, para. Ele tenta descruzar as mãos do pai e o Yaakov fala, filho, para. Eu sei o que eu estou fazendo. O Menashe, ele vai ser um grande filho, ele vai dar origem a uma grande tribo, mas eu sei que o filho mais novo, o Efraim, ele vai ser ainda maior. Grandes líderes do povo judeu vão sair da tribo de Efraim, entre eles Yoshua bin Nun. O Yoshua, o grande líder do povo, era da tribo de Efraim. Então ele falou, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. Os dois merecem brachot, mas a maior brachá, a brachá de primogenitura, ela vai para o Efraim e não para o Menashe. Olha que incrível, e a Torá fala para a gente, dessa maneira vocês vão abençoar durante todas as gerações os seus filhos, Yesimcha Elokim, que Efraim, o que Menashe. Que Deus faça de vocês como Efraim e como Menashe. Essa é a clássica brachá que os pais abençoam os seus filhos na noite de Shabbat. Tem pessoas que têm o costume na véspera de Yom Kippur, mas é essa brachá que está explícita na Torá, que Deus te faça como Efraim e Menashe. Por que justamente essa brachá? Por que a gente não dá brachá que Deus te faça como Abraham, Yitzhak e Yaakov? O que o Efraim e Menashe eles têm de tão especial? Primeira coisa, Efraim e Menashe, eles tinham tudo para dar errado na vida. Eles têm aqui a fórmula do fracasso. Qual é a fórmula do fracasso? Olha, quando você for viver, procura um lugar com péssimos vizinhos, procura pessoas com má índole, procura pessoas que sigam idolatrias e vai viver entre eles. Isso é a melhor maneira de você cair espiritualmente. E outra maneira, você quer destruir a educação do teu filho, dá para ele tudo o que ele quer, luxos, poder, que ele se sinta que ele é dono do mundo. Isso faz com que você destrua toda a educação do teu filho. Efraim e Menashe, eles têm tudo para dar errado na vida, mas olha o que o Yaakov vai falar para eles. A partir de agora, Efraim e Menashe, Yosef, não são mais seus filhos. Eles são como os meus filhos, como Reuven e Shimon, não como seus filhos, eles são como os meus filhos. Ele está elevando os filhos do Yosef como se fossem filhos dele. O que isso muda na prática? Efraim e Menashe estão sendo elevados ao nível de Shvatim. Eles vão virar tribos de Israel. Uau! Olha que elevação espiritual que eles estão tendo. Por que essa brachá e por que o Yaakov elevou eles num nível tão grande? O que ele percebeu? Esses dois jovens que tinham tudo para dar errado, ao contrário. Olha que nível espiritual que eles chegaram. Eles tinham tudo para se assimilar, para se perder, para serem crianças mimadas, e eles se transformaram em duas tribos de Israel. É isso que a gente espera, é isso que a gente dá brachá para os nossos filhos, mesmo que a gente está no exílio, mesmo que a gente está cercado de tantas más influências, de tantos maus exemplos, que Bezrat Hashem, a gente siga essa força espiritual de Efraim e de Menashe, a gente possa vencer todas as más influências e a gente possa estar sempre conectado com Deus no máximo nível espiritual. Além disso, tem uma brachá incrível. Uma das maiores fontes de alegria de um pai é ver os seus filhos viverem com shalom. Isso poucos pais até agora na Torá tiveram esse mérito. A gente vê, Adão teve dois filhos, Caim e Hevel.
um assassina o outro. Abraham tem 2 filhos, Ismael e Yitzhak, começa a ter problema entre eles. Yitzhak tem 2 filhos, o Jacob e o Esav. O Esav quer matar o Jacob tem que fugir de casa. Jacob tem 12 filhos, os irmãos do Yosef querem matar ele. Uau! Todos os irmãos, é só brigas, discussões, tentativas de assassinato, até que chega um momento que 2 irmãos que também tinham tudo para brigar, imagina o que o Menashe sentiu. Espera a primogenitura é minha, que história é essa? O meu irmão mais novo vai receber a brachá e não eu. Em nenhum momento da Torá está escrito que o Menashe ficou bravo. Ele aceitou a vontade de Hashem, ele aceitou ser o segundo e não o primeiro. Em nenhum momento ele discutiu, ele sentiu inveja, ele quis derrubar o irmão, ao contrário. Ele recebeu com alegria. Yesimcha Elokim Kefraim Menashe, que meus filhos possam seguir o exemplo de Efraim e Menashe, eles possam viver Beshalom, com amor, com ajuda um ao outro, sem inveja, que eles possam viver Beshalom. É essa a grande brachá que, Bezrat Hashem, a gente quer dar para os nossos filhos. Vamos continuar aqui. Agora o Yaakov, ele vai dar brachá para todos os filhos. Primeiro ele vai dar uma brachá individual para cada um dos filhos. Tem brachot, tem também torachot. Ele vai dar uma grande bronca para quem merece bronca. Por exemplo, o Reuven. Ele fala, Reuven, desculpa, você é uma pessoa sem freio, sem limites, parrascamai. Você vai como a água. Quando a água, ela não tem nada que limita ela, ela se espalha, ela vai. Então, você é como a água, você tem esse lado de fazer as coisas sem pensar. Então, ele dá uma grande bronca no Reuven. Então, peraí, cadê a brachá dele? A verdade é que a torachá de um tzadik é uma brachá. Ele dá para cada filho o que ele precisa. Essa é a brachá verdadeira. Às vezes, a maior brachá que um pai pode dar para um filho é uma bronca, é pegar no pé dele, é chamar a atenção dele. Isso é uma grande brachá. Fala Shlomo Amelech, o pai que economiza a vara odeia o seu filho. Não estamos falando da vara de bater fisicamente, mas aquele pai que passa a mão na cabeça do filho, quando o filho faz coisa errada, falou, isso, filhinho, você é o mais importante. O professor briga com a criança, o pai não briga com o filho, o pai vai ligar para o pai, para o professor, para dar bronca. Vai lá, você é o errado, professor, e ainda conta para o filho, olha, filhão, já falei com o teu professor, já botei ele no lugar dele, tá? Quer dizer, está destruindo o teu filho. Isso não é amor. Amor de pai para o filho também é dar bronca. Mas espera aí, o Reuven já fez chuvá. A gente sabe que o Reuven não estava nem na venda do Yosef. Por quê? Porque ele tinha mexido na cama do pai. Quando faleceu Arahel, o que o Reuven pensou? Ele achou que agora o Jacob vai viver na tenda de Leá. A tenda principal do Jacob era com Rahel, a sua esposa preferida. Ela é chamada na Torá, Rahel, a esposa de Jacob. Agora que ela faleceu, o que ele pensou? Que vai mudar a cama para a casa de Leá, a sua segunda esposa, mas não. Ele mudou a cama dele para a tenda de Bilá, que era a escrava que cuidava da Rahel. Por quê? Porque isso conectava um pouquinho ele com a Rahel. O Reuven ficou muito chateado pela honra da mãe, 100% Lechem Shamayim, com as melhores intenções do mundo, mas ele mexeu na cama do pai, quer dizer, ele foi impetuoso, ele não parou para pensar, ele deveria ter conversado com o pai dele, pai, eu não concordo com o que você fez, e a honra da minha mãe, ele teria escutado todos os motivos do Yaakov Avino, por que o Yaakov fez. Com certeza, o Yaakov teve um monte de pensamentos para tomar essa decisão. O Reuven, ele foi impetuoso, mas ele já fez chuvá, ele não estava na venda do Yosef. O Rashi fala que ele estava fazendo chuvá, ele fez jejuns pela vida inteira para consertar o erro dele. Por que agora
Já passaram tantos anos, a gente falou, já passaram mais de 30 anos aqui, e por que ele está dando agora essa bronca? Olha que incrível. O Yaakov, ele percebeu que quando a gente faz um erro, não é só o erro que tem que ser consertado. Normalmente, um erro, ele vem por causa de um traço de caráter negativo. Então, esse traço de caráter negativo é o que causou aquele erro. O erro não é uma coisa pontual, tem alguma coisa por trás. A gente vai ver que o comportamento do Reuven vai se repetir essa impetuosidade dele. Por exemplo, quando o Yaakov não quis mandar o Binyamin para o Egito, o que o Reuven falou para o pai? Pai, olha, deixa que eu levo ele, eu vou ser responsável, e se acontecer alguma coisa com o Binyamin, você pode matar os meus filhos. O Yaakov vindo assim, o Urash explica, ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, o meu filho teve uma ideia completamente estúpida, os filhos dele não são meus filhos também, eu vou matar meus netos, que proposta sem pé nem cabeça. E realmente, se a gente parar para pensar, que proposta é essa? Se eu não trouxer o Binyamin, que morram meus filhos? Quer dizer, a gente vê a impetuosidade, o Yaakov, por amor aos filhos dele, ele está chamando a atenção, Reuven, você não pode ser primogênito, o rei não pode sair de você, porque você é uma pessoa impetuosa, o rei tem que ser alguém que pensa, que faz os cálculos, que vai tomar as decisões com a cabeça no lugar. Primeiro ensinamento do Pirkei Avot, Evu metunim badin, sejam ponderados no julgamento, não toma decisões precipitadas na vida, senão você com certeza vai errar muito na vida. É isso que ele está chamando a atenção. Shimon e Levi também tomaram uma bronca absurda do Yaakov Avinu. Também vocês fizeram Lechem Shamayim, vocês cuidaram da honra da Diná, vocês estavam preocupados com ela, vocês mataram a população inteira de Shem. Era isso que vocês deveriam ter feito? Por que vocês não vieram se aconselhar comigo? Por que vocês fizeram dessa maneira, sem pensar nas consequências? Está errado. Não é dessa maneira que se faz. Então, ele, por amor aos filhos, alguns vão ter brachá, alguns vão ter torrahá, vão tomar uma bronca, mas essa bronca é um estímulo espiritual para o crescimento deles. Depois, o Yaakov vai dar uma brachá coletiva para todas as tribos e, finalmente, ele vai pedir para os irmãos do Yosef também para ajudarem, não deixa só nas costas do Yosef a responsabilidade de me enterrar lá na terra de Israel, eu quero que vocês, junto com ele, também ajudem tudo o que precisar fazer. Se o vice-rei não deixar ele sair do Egito, vocês vão assumir e vocês vão levar o meu corpo para ser enterrado lá na terra de Israel. Então, finalmente, o Yaakov, ele vai falecer e ele vai ser levado para ser enterrado em Eretz Israel. Na verdade, o Yosef, ele foi pedir autorização e o faraó, como era imaginado, falou, de jeito nenhum. Imagina, que falta de akaratatov, falta de patriotismo de vocês. Eu dei tudo do bom e do melhor, assim que vocês me agradecem e me reconhecem. Então, o Yosef falou, olha, faraó, eu te entendo, mas eu jurei para o meu pai, eu fiz uma promessa para ele. Então, o faraó virou para ele e falou assim, você acha que eu sou tonto? Eu sei as leis de vocês, pode cancelar essa tua promessa pela lei judaica. Se alguém faz uma promessa e que tem alguma falha nessa promessa, ele pode, diante de um tribunal, diante de 3 rabanim, ele pode fazer a anulação da promessa, pode anular a tua promessa. O Yosef falou, olha, eu posso até anular, mas se eu anular a minha, eu anulo a sua também. O que quer dizer isso? Ele tinha jurado para o faraó que ele nunca ia contar para ninguém que ele falava uma língua a mais. O faraó falava 70 línguas, o Yosef falava 70 línguas e mais o Lashon HaKodesh, o Ivrit. Então, o faraó tentou aprender e não conseguia. Ele falou, jura para mim que você não vai contar para ninguém isso. O que o Yosef está fazendo?
ele está batendo de frente com o faraó, o rei do Egito. O faraó pode mandar matar ele na hora. Ele está ensinando uma regra espiritual. Ele não está falando feio com o faraó. Eu falo, faraó, eu nunca na vida quebrei uma promessa. Se eu quebrar uma promessa, eu estou chegando mais perto de quebrar outras. Vai perder no meu coração esse temor de fazer uma coisa errada. E eu vou acabar quebrando também o teu juramento. O faraó falou, quer saber? Vai enterrar teu pai lá em Israel, vai embora daqui, mantenha o meu juramento, porque o cavodo do faraó falou mais alto. Deus me livre alguém descobrir que o Deus do Egito, ele não fala todas as línguas do mundo. Então, o cavodo dele fala mais alto, vai lá e enterra o teu pai. E, finalmente, o Jacob, ele pôde ser levado e recebeu um enterro digno da pessoa mais kadosh, mais sagrada que existia naquela época. E depois a Torá fala da morte também do Yosef, e o caixão dele foi afundado no Nilo, mas ele fez os irmãos jurarem que vão levar o caixão dele, e isso vai se cumprir, Bezrat Hashem, a gente vai ver, quando Moshe ele estiver saindo com o povo judeu do Egito, ele vai fazer questão de levar o caixão do Yosef junto com ele para enterrar Bezrat Hashem na terra de Israel. Shabbat Shalom para todo mundo.